3, 2, 1. Agora é minha vez. Estamos aqui com Ricardo Ventura. Fala galera, aqui é Ricardo Ventura e hoje vamos fazer análise não verbal. Uma grande figura da internet aos meus olhos, porque eu te descobri, acho que vendo o vídeo da Camila Pitanga, a história da morte do Eu já tinha visto algumas coisas do seu canal assim, mas eu não tinha parado pra prestar atenção, sabe? E aí, ali que eu vi, tipo, o valor do conhecimento que você tava falando ali. Bacana. Você sabe que acontece isso muito, Duda, assim, as pessoas veem aquela loucura, né? Aquela loucura do Ricardo Ventura e a brincadeira e não percebe, às vezes, o valor atrás daquilo. Porque acha que é só pra fofoca, que é só pra descobrir se a pessoa tá mentindo ou não, sendo congruente ou não. Mas é como você falou, dá pra usar em muitas coisas, mas muitas coisas, no dia a dia. Até com seus familiares. Eu tive pessoas que falaram assim pra mim, olha que legal isso, não sei se eu posso falar isso ou não, se não puder depois você corta, mas eu tenho recebido feedbacks de pessoas que estão sendo ali analisadas ou até de parentes. Então, por exemplo, quando eu fiz da menina da... Nossa, isso aí deve ser complicado. Então, por exemplo, quando eu fiz da Suzane Richthofen, as carcereiras entraram em contato comigo, dizendo, cara, ela é assim. Quando eu fiz lá do rapaz do Acre, que eu fiz do pai do menino lá, cara, que esse eu comecei a assistir e nunca... A barrinha sempre ficou no início do vídeo, assim. Você não acabei conseguiu ir não pra assistindo, porque tá... Pô, cara, por que você não foi até o final? Tempo. Tá. E aí, pessoas que moram no Acre, eu tenho inclusive até conhecidos ali que moram no Acre, falam assim, Ricardo, realmente o pai e a mãe não sabiam de nada, porque eu disse que o pai não sabia. A armação estava com o filho e os amiguinhos ali dele. Então foi uma armação. E aí eu tô por fora dessa história. E a última, assim, aqui me deu mais impacto foi quando eu fiz do Guilherme de Pádua, que assassinou a Daniela Pérez. Quem entra em contato com o Ricardo Ventura? Quem? Glória Pérez. Jura? Ela manda um inbox pra mim dizendo assim, Ricardo, me dá o seu e-mail pessoal. Só isso. Falei, agora eu vou ser processado. Falou, já era. Agora eu vou ser processado, não tem Mandou um e-mail jurídico. ricardoventura@jurídico. Aí eu falei, beleza. E aí ela me mandou um e-mail desse tamanho, cara. Com foto, perícias, laudos, um monte de coisa. Eu falei assim, Glória, você é mãe. Se você quiser que eu tire do ar, eu tiro do ar. Ela falou, não! Você descreveu exatamente como é o Guilherme de Pádua. Você devia estar lá no dia lá do tribunal do júri e tal. E aí... Até que ponto essas técnicas de análise de programação neurolinguística e tal já são usadas por juízes ou por... Legal essa pergunta. Eu imagino que no FBI, na CIA, na KGB, no Mossad, deve ter uma coisa bem evoluída. Sim. Porque, modéstia à parte, eu já tive acesso a isso com uma professora, Larissa Bracher, que é uma excelente atriz e preparadora de elenco. Então ela já tinha essa pegada. Também tem essa vertente da PNL, também já está ganhando corpo assim dentro da teledramaturgia brasileira. Então eu imagino que no cinema de Hollywood já tenha vindo há muito tempo. Com certeza deve ter. Então eu queria saber, tipo, em relação aos psiquiatras, mas agora os juízes primeiramente. A gente começou com essa... Legal. Então eu vou até fazer justamente o que você falou dos psiquiatras e tudo mais. Se você for fazer essa análise de uma maneira mais não judicial, não legal, você pode fazer tranquilamente. Eu recebo inúmeros inbox dizendo assim, Ricardo, eu sou médico e eu comecei a perceber pacientes mentindo pra mim porque a coisa não estava acontecendo. O cara é diabetes, você tem comido doce? Aí o cara chega... Exatamente. Daquela tremida. Então médico, psiquiatras, psicoterapeutas, psicólogos, policiais, carcereiros, investigadores, muita gente falando, Ricardo, tá funcionando muito isso pra mim. Mas ao mesmo tempo, agora para complicar um pouco a parada, ao mesmo tempo, com esse conhecimento sendo difundido e tal, por todas as camadas da cultura na sociedade, isso aí não fica, tipo, igual aquela história a arte da guerra, quando forte finge-se fraco. Aí se o cara sabe isso, ele pode fazer ao contrário, exatamente para ludibriar o cara que também sabe. Na programação neurolinguística, você acha que você já sentiu? Tipo, feitiço contra feiticeiro, assim? Você chega, o cara ele tá construindo uma mentira usando as técnicas de programação neurolinguística exatamente para te ludibriar? Sim, porque, por exemplo, primeiro, quando você conta...
para terminar aquela parte legal. Essa análise não pode ser usada como uma prova. Sim, igual sim. o polígrafo. Você não pode usar o polígrafo como prova. Sim. É igual. Você não pode usar. Funciona? Não, funciona, mas você também não pode. Tem gente que passa tranquilamente pelo polígrafo, por exemplo, um psicopata passa. Porque ele não sente que aquilo gerou um remorso, uma dor ou uma compaixão. Ele então passa zerado. Fica não estável, vai dar, fica estável, tranquilo. Agora, a pessoa pode, é uma das perguntas que fazem muito. E se eu souber? Eu não posso manipular. Se eu sou um ator? Se eu sou um ator, eu controlo, eu entro num personagem, eu não vou conseguir fazer. Vai até o ponto que você ensaiou. Até o ponto que você treinou aquela cena. Se eu vou fazer uma pergunta pra você que você não tá esperando, pronto, quebra todo. Isso aí você falou agora na entrevista com a minha mãe. E aí você faz algumas perguntas. Chega e solta uma pergunta que o cara não tá preparado, aí ele tem que... Como é que você imita muito bem, né? De qual? Quando o cara tá tipo, mas é a Mariazinha? Aí verdade. Aí o cara, o que é a Mariazinha? O que? Aí ele faz a pergunta de novo. Exatamente. Aí vai chegando pra trás, vai se defendendo, assim, vai colocando alguma coisa na frente do interlocutor. Também. Às vezes a pessoa, por exemplo, aqui a gente tá, olha que interessante, se eu pegar, você até se arrumou, a gente começou a colocar, olha isso aqui, ó, sem a gente pensar, a gente começou a entrar num ângulo parecido, você com as pernas abertas, eu com as pernas abertas, a gente começou a se posicionar um de tronco pro outro, a gente está entrando numa coisa que a gente chama de rapport. A gente está entrando numa sintonia. A gente começou virado para lá e a gente começou já. E isso é inconsciente, não tem como. Eu vou pegar o começo da entrevista, eu vou voltar para a gente. Exatamente. A gente começou automaticamente, sem pensar, sem querer fazer isso, a gente começou a se espelhar. Então você percebe esse espelhamento quando ele é natural e quando ele é forçado. Você percebe quando a pessoa vai buscar de forma pensada as pistas que a gente quer, as pistas oculares, as microexpressões, porque as microexpressões ela tem que ser muito rápida. Se eu fizer assim, jura, não sei, eu posso estar manipulando essas minhas expressões. Agora, a microexpressão, por que ela chama micro? De rapidez, de rápido. E aí você pega bem rápido o que está passando na cabeça da pessoa. Porque o que a gente pensa é mais rápido do que a gente diz. É igual aquela coisa, não pense num macaco rosa com bolinhas verdes. O cérebro não entende o não. O não é uma coisa construída, né? Então você fala, não pense em macaco verde com bolinhas amarelas. Aí o cérebro já imagina um macaco, depois você lembra do não. Tá, olha que essa coisa, pra você não falar com criança, por exemplo, não faça isso. Você chega e fala o positivo, né? Mas por quê? Vamos lá. Posso dar uma micro aula aqui de programação linguística? Por favor, isso aqui eu quero aproveitar essa oportunidade. O que acontece? Muitas pessoas, o que você acabou de falar, de relatar do não, que o cérebro não entende o não, o cérebro entende o não. O cérebro entende perfeitamente o não. Até se eu falasse para você, olha, não levante. Você vai levantar? Só porque não, tem aquela coisa, você tá nervoso, aí a pessoa chega, não fique nervoso. É muito melhor do que. Mas por quê? Mas Duda, por quê? Então, exato, mas por que isso não fique nervoso, você nervoso? Você falou fica reverberando. Aí depois você fala, não. Exatamente, esse fica reverberando. O que acontece? Você falou um exemplo muito legal de criança. Quando você, e é clássico, né? Os caras começam a estudar a programação linguística e falam assim, não pense num pato branco. Lembrei do pato branco, nossa, é mágico isso. Não é. Porque quando você fala uma frase, qualquer frase para alguém, você está chamando atenção para aquilo ali. Então quando você diz para uma criança, a criança está vindo, né? Então uma criança de 3, 4, 5 anos, ela é muito literal. Ela está vindo com uma bandeja. Se você falar para ela assim, não deixa cair, o que ela vai fazer? Vai cair. Por quê? Porque na hora que você falou não deixa cair, ela começou a pensar, por que estão perguntando para mim que vai cair? Quais são as possibilidades de cair? Existe alguma possibilidade? De forma inconsciente. Aí ela perguntando, cair. Ó, você já fez muito isso, quer ver? Quando você via um muro, né, correndo atrás de pipa, correndo, né, jogando bola, você via aquele muro, todo dia você ia lá e pá, batia a mão e pulava, não é assim? Beleza, pá. Aí tem um dia que você tá no meio do caminho e você fala, acho que não vai dar. O que acontecia? Não dava. Batia a pontinha do pé, porque na hora que chamou atenção para algo que poderia acontecer, o seu cérebro fica maquinando para aquilo e tira a atenção. Totalmente isso. Quando eu estou num texto muito complexo e tal, se eu parar para pensar no texto, alguma coisa assim, ou então, por exemplo, você chega e memorizou, ou já está ensaiado assim na sua cabeça, você fala o texto de uma determinada forma.
Aí vem a continuista. Continuista o que é? Aquela profissional que está ali lendo o texto enquanto você está falando, exatamente para prestar atenção na continuidade e tal. Tá. Então, às vezes, você chega e fala, pô, pulei da janela. Ela, não, você pulou a janela. E ela te corrige numa coisa assim. Aí você chega, vai falar o texto, não, porque eu pulei da janela, aí você fica, puta, falei diferente do que ela falou. Aí isso já te desconcentra toda. E aí desconcentra todo o resto. Por quê? Porque você ficou pensando justamente nisso. Pô, ela já me corrigiu uma vez, ela já falou da janela, agora eu tinha que falar, será que ela vai mandar eu parar? E aí todo o resto que vem... É uma coisa técnica. É como se criasse um hiato, uma parada, igual da criança. Ela tá indo, ela tá contente, ela tá indo em direção da mãe, do pai, tá ali. Aí de repente você dá um comando, não vai deixar cair, pronto. A cabeça dela ficou só pensando nas possibilidades de cair. Por isso o tal do positivo. E não do positivo no sentido, pensamento positivo. Não, tipo assim, isso, vem pra mamãe, legal, nossa, você já é uma mocinha, vem pra cá. Sacou? Ela está se concentrando em quê? Em ir adiante e ir terminar aquela ação. Por isso que é importante você fazer esse comando. Sabe aquela coisa que quando a mãe fala pra gente assim, ó, não esquece de ligar pra mim quando chegar na praia. Acabou! Acabou, amigo. É isso mesmo. Não esquece de ligar pra mim quando chegar na praia. Esquece de... Porque você vai ficar naquela hora, vai assim, eu vou esquecer por quê? Porque eu vou chegar lá e soltar minha prancha do hack, eu vou beber, eu vou pra praia, eu vou curtir, eu vou bagunçar, e ele tá vendo as possibilidades que você tem pra esquecer. Como é que as mães têm que fazer então? Assim que você chegar, você me liga. Aí criou aquele comando. Faz sentido, que aí você cheguei na praia, o que? Ligar pra minha mãe. É isso aí. Tá vendo, Ledinha? Que fique registrado, minha mãe tá ali. No início da... toda noite, assim que chegar em casa, me liga. E eu sempre esqueço. Porque já virou ela já rotina. tentou de tudo, ela tentou de várias estratégias, eu esqueço. É que já virou rotina, aí não adianta. Tem que quebrar o padrão. Sempre pra você lembrar, sempre você fazer uma atitude nova, você tem que quebrar o padrão. Senão não funciona também. Mas aí outra coisa que eu queria te perguntar. Por exemplo, quando eu vou gravar uma cena importante. Então, todas as partes técnicas da cena são feitas em prioridade... Alternadas? Em prioridade, tipo, a câmera tá... O fundo, tem que usar esse fundo aqui. Então o cara posiciona a câmera, não sei o quê. Então quando eu tô fazendo essa cena com você aqui, eu aponto o peito pra câmera e o olho pra você. Se a câmera tá aqui, eu não posso olhar pra cá. Então eu vou fazer a cena toda olhando pro seu olho mais perto da câmera. São as partes técnicas que a gente é orientado a fazer numa novela, que deve ser diferente no cinema. Tem mais tempo para produção, pós-produção e tal. Entendi. Então em novela basicamente isso, é uma câmera geral, aí depois fecha, grava o close de um, close do outro. Certo. Quando vai gravar com uma câmera E você olha para mim. Eu olho para você, mas então eu não vou olhar para o seu olho direito, porque o seu olho direito tá aqui. Você tem que olhar para cá. Eu tenho que olhar para cá. Então é uma coisa meio sociopática, que é a parte técnica da atuação para câmeras de novela. Entendeu? Então tem essa coisa. Então aí eu não adianta, eu não posso olhar muito pro... como é que é essa... Vamos mapear aqui. Legal. Eu sou meio perdido com essa coisa. O sinestésico, a memória... Legal. Então, normalmente a pessoa pode ser invertida, mas aí com uma pergunta básica ali você consegue descobrir. Normalmente, memórias visuais lembradas é para a esquerda acima. Esquerda acima, estou lembrando de uma cena no passado. Se eu estou lembrando de algo que eu ouvi, aí é pra cá. Então, tipo assim, quer dizer então que a pessoa disse o que naquele momento da confusão? Ela disse, legal. Eu vou lembrar. Então, a câmera tá aqui. Eu tô conversando com você. Eu não posso olhar pra lá, porque senão eu fico muito de perfil pra câmera. Então eu tenho que ficar... Eu tô olhando pra você. Mas você não pode, por exemplo... Eu tenho que lembrar meio que assim... Então, mas você não... Exatamente, você não pode... Ou, legal, quer ver uma coisa? Você pode fazer isso, por exemplo, então vamos supor que eu esteja atuando com você. Eu não posso olhar para lá, não é isso? Porque a câmera está aqui e eu tenho que olhar aqui. Eu tenho que olhar para o seu olho direito. E você também não pode cruzar a câmera, então você não pode... Legal. Se for lembrar de alguma coisa ou for lembrar de alguma emoção e tal, você não pode passar a visão para lá. Estou conversando aqui, eu não posso fazer assim. Eu poderia fazer isso, porque como você disse, eu não posso olhar para lá, senão vai cortar e tal e tudo mais. Eu posso, de repente, rapidamente, você vai falar uma pergunta para mim que eu tenho que fantasiar, eu tenho que mentir, porque aqui está meu lúdico, que não é só mentira, é o lúdico, é algo que não aconteceu, é algo que eu estou buscando. Então, quando você ganhou o Prêmio Nobel, Ricardo Ventura, a sua tese, você foi totalmente inspirada na sua relação com a sua mãe, é verdade isso? Exatamente. Sacou? Eu pensei nisso. De repente dá uma jogada. Muito rápido. Jogada de cabeça muito rápido. Que é pro lado direito, né? Então, porque o que eu faria aqui? Eu viraria um pouco para cá e pá, olha, eu não posso cruzar a câmera.
Mas legal, eu vou ficar atento. De repente dá uma, tipo assim... São... Realmente, a mamãe foi decisiva para eu escrever a minha tese e tal, que é uma mentira, sacou? Eu dou essa... Ou eu posso olhar, não sei se isso é possível, né, com a câmera, olhar para lá e deixar minha cabeça aqui. Que você falou que você não pode tirar muito o olhar daqui, né? Não, até pode, mas, por exemplo, mas o legal, eu vou evitar olhar muito para lá. Você não precisa virar tudo. Eu mas posso olhar para a esquerda, mas eu tenho que dar uma falseada aqui para... dar aquela olhadinha tipo assim. Aquela olhadinha, se eu precisar... Não, com certeza, né? Cá e... sim, aí volta aqui. E aí isso dá muito veracidade. Porque isso é de forma inconsciente. Todo mundo sabe perceber isso. Eu sei de forma consciente. Mas todas as pessoas, tanto é que é aquela sensação de isso não está me cheirando bem. Por quê? Porque o que a pessoa está dizendo não está congruente com o que o corpo dela diz. Então, por exemplo, se eu estiver interessado primeiro vamos falar do olhar, né? Para a gente tabular isso aqui. Então, o ator, por exemplo, se ele for fazer uma cena e ele tem que lembrar de algo, o personagem tem que lembrar de algo, é importante que ele se lembre para esse lado. E tipo assim, é claro que eu sempre tive com você, desde o início eu tive com você, início e futuro. Então, início gesticular para cá, lembranças para cá. E tem alguma relação? Nós começamos, então... Isso, normalmente o cérebro ele pensa daqui para cá. O ocidental ele pensa daqui para cá. Se eu perguntar para você, por exemplo... Mas tem a ver com a escrita, isso? A escrita talvez tenha a ver com isso. Tá. Porque primeiro tem essa sensação de presente, passado e futuro. Mas aí o árabe, então, ele pode ter o contrário. Pode ser o contrário. Rola isso, tipo, porque como está começando... de pessoas invertidas é muito maior com as... Uau, interessante. Porque tem alguma diferença de personalidade? Em que sentido você tipo, fala? Psicopata, não, 60% das vezes ele é invertido? Não tem nada. Eu peguei vários nas minhas análises. Olha que interessante isso, ó. Sem querer. O que eu fiz? Eu olhei pra cá e ainda apontei pra cá. E não tem ambidestros? Não, não tem. Foi, tipo, não tem. E assim, a pessoa às vezes ele olha para um lado e lembra, às vezes ele olha para o outro e tá lembrando também. Nunca teve esse... Não, isso não existe. O que existe é muito engraçado isso. Se eu não me engano, o Fernandinho Beiramar, quando eu analisei ele, eu chamei ele de duplo invertido. Foi a primeira vez que eu vi isso. Ele por quê? O passado dele é para cá, então ele é invertido. Todo o passado dele é para cá, o futuro dele é para cá. Só que o psicogeográfico continua sendo ao contrário. Então ele é invertido aqui e depois ele inverte no psicogeográfico. Normalmente, como eu te falei, olha, eu nunca encontrei isso. Quando a gente fez aquela peça, esse aqui é o passado normal, desse lado, e eu coloco para cá. A gente precisa se encontrar. Semana que vem, aí é esse lado. Ele tinha isso no padrão e o olhar ao contrário. É a primeira vez que eu vi isso, que normalmente o invertido ele é invertido completamente. Por que tem aqui para baixo? Então, recapitulando. Normalmente, aqui é passado, tanto visual quanto auditivo, e aqui é lembrar, é lúdico, ou inventado, ou mentira. Faz esse exercício comigo que você fez com a minha mãe aí. Legal. Então, por exemplo, fica relaxado, né? Senão não... legal, vamos lá, vamos ver. Legal. Você lembra exatamente quando você percebeu que a Sabrina estava afim de você? Pronto, já foi. Já olha lá. Já foi Mas, outra coisa, por exemplo, quando eu comecei a estudar a interpretação e tal, eu fiquei, quando eu tava, sei lá, tava sentindo alguma coisa muito séria, chorando profundamente e sinceramente, de repente eu ficava, caramba, eu tô chorando, então é assim que a pessoa fica quando ela... Então eu ficava meio que mapeando nas minhas emoções como cobaia da própria processo de construção artística e tal. Cara, rolou isso com você? No início você ficava tipo, tô olhando pra esquerda, então tô olhando pra direita, será que eu tô mentindo? Você mesmo ficou em dúvida de você mesmo? Isso a gente chama na neurolinguagem, inclusive, de modelagem. Porque corpo e mente fazem um sistema único. Isso é uma das premissas que a gente acredita. Então é aquela velha história. Se a gente estiver assim, ó, imagina isso. Eu e você aqui, ó.
colocando assim as mãos para baixo, olhando para baixo. E aí uma respiração mais lenta, tudo solto. Você consegue imaginar você feliz da vida com essa posição? Não dá, porque corpo e mente faz a mesma coisa. Isso aqui é uma posição do cara deprimido, isso aqui é uma posição de uma pessoa triste. Se você tiver justamente ao contrário, olhando para cima, peito estufado, ok? Você não consegue pensar, tipo assim, nossa, eu sou um bosta. Não dá pra você imaginar, nossa, eu sou um cocô, não dá. A Larissa, porque a minha professora, ela sempre falava assim, você tem que fazer a cena, lembrando que tem um japonês que não fala português, analisando a cena de fora. Então ele tem que entender a mesma coisa que o... Perfeito, então a história do cara. japonês ali, do gringo, né, completamente outra cultura. Olhando, ele tem que fazer a mesma leitura já. Exatamente. Então é bem isso, você não pode chegar e falar... Porra, eu sou um bosta. Não só dá. se for tipo um deboche, né? Exatamente. Por quê? Você tá... Agora, como é que você vai ficar deprimido olhando pra cima e com o peito estufado? Não dá. Isso é modelagem. Ou seja, quando você falou esse seu estudo de... eu começo a chorar e ficar triste, aí você tem consciência de tudo, seu corpo, a sua respiração, o que você está pensando, o posicionamento, isso tudo faz você sentir mais aquela sensação, porque o corpo está naquela sensação, sacou? Entendi. Então às vezes a pessoa, quando você vai, inclusive, quer ver uma coisa que é muito chata, quando a pessoa está ruim lá, sei lá, por qualquer coisa, numa festa, ou deprimida, ela está lá assim, ó. Aí chega alguém, faz assim, só pra você ver, se não acontece os caras assim, fica assim. Pô, Duda, vamos lá, vamos levantar, cara, felicidade aí pra cima, tal. Não, porre, cara. Dá vontade de mandar tomar. Não dá vontade. Agora, quando o cara tá ali, seja lá o que for, então você tá ali, eu tenho que chegar e falar assim, cara, aí, cara, o que tá acontecendo? E eu vou me espelhar com você, você entendeu? E eu busco isso daqui inconscientemente, você fica aqui comigo. E a gente começa a trocar ideia. Daqui a pouco eu falo assim, cara, mas, isso daí vai mudar. Isso muda. Pronto. Eu vou também, aí você puxa, vai pra trás, você eu vou entendeu? também. É isso aí. Eu tenho que estar na tua vibe. Mas peraí. E aí pra sentir o que você tá sentindo, você inconscientemente falar, o Ricardo tá na mesma situação que eu, ele tá me compreendendo. E aí quando eu falo, mas cara, vamos pensar de uma outra forma. E você vai vir junto comigo naturalmente. E o seu corpo vai fazer a sua mente ir para onde a gente quer. Não, mas me diz uma coisa, agora que você falou, eu fiquei pensando, imagina, qual é a leitura das pessoas próximas a você, sua mulher, não sei se você tem filhos e tal. Tá. As pessoas já ficam desconfiadas de você ou não? Porque você com todas essas técnicas e tal, as pessoas devem ficar meio desconfiadas. É igual, por exemplo, o humorista, o cara que faz piada com tudo. Quando ele vai falar uma coisa séria, ninguém leva a sério, todo mundo acha que é uma piada. O cara chega, pô, o meu pai morreu, aí o cara vem uma piada aí. E contigo, o cara, você chega, vai chegar naturalmente pra falar com a sua mulher, ela vai vir, o que esse cara quer? Ele tá me espelhando aí? Rola isso ou não? Uma desconfiança das pessoas próximas a você no convívio? A minha esposa, ela disse que ela não consegue brigar comigo. Tipo assim, ela fala assim, não dá pra brigar com você! Tem que brigar por escrito. Não, né? porque ela fala que eu sempre dou sabe, vou reverter aquela situação linguisticamente para mostrar que não, eu não sou culpado, que a culpa vem dela, sabe? Então ela diz que eu consigo fazer essa lambança linguística de trocar os posicionamentos. Mas essa é muito engraçada, essa é uma pergunta que sempre vem. Lá no YouTube, lá no canal, mas Ricardo, porra, eu não quero ser seu amigo, porra, eu não quero ser sua esposa, eu quero ser sua namorada, eu não quero ser sua filha, seu filho. Quando você tá, as pessoas acham que eu tô sempre analisando, eu não tô. É óbvio que algumas coisas são naturais. Espeto de pau. Em casa você tá tranquilo. Então tipo, eu não fico toda 100% analisando. Tem coisas que é inerente, não tem como escapar, a coisa acontece. Mas não é 100% como aquela análise que eu tenho que ficar prestando atenção na sua mão, que você coçou aqui agora mesmo olhando pra você, sua perna tá cruzada. Então quando eu tô querendo, por exemplo, usar isso de uma forma profissional, como? Eu quero negociar. Eu quero vender, eu quero comprar, eu quero fazer alguma coisa que me interessa, eu ler mais essa pessoa, aí sim eu vou fazer todo o scanner, tudo que eu conseguir pegar daquela pessoa.
inclusive manipulando, fazendo espelhamento e tudo mais. Tem outra coisa que eu tenho vontade de perguntar. E falar de você na terceira pessoa? Você chega e fala, o Ricardo Ventura, não sei o quê. Isso aí também é alguma técnica ou é uma mania sua? É uma mania minha, cara. Porque tem uns atores, por exemplo, o Will Smith, é famoso por chegar e falar, porque o Will Smith, não sei o que, não sei o que. Aí você, mas o Will Smith é você, porque você tá falando de você na terceira pessoa. E você faz muito isso, muito. Nas introduções dos seus vídeos e tal. E eu não percebia isso. As pessoas que começaram a falar isso pra mim, falavam assim, cara, por que você se fala na terceira pessoa? E quando as pessoas iam trabalhar comigo, as pessoas falam assim, esse cara é louco, né? Porque ele fala, e aí eu entendi o que era. Como eu sou o meu próprio produto, então eu falo do Ricardo Ventura como um personagem. Então existe o Ricardo Ventura como se fosse um CNPJ, como se fosse um personagem. Eu também tenho, Duda Nagli Corporation. Não é? Duda Nagli Limitada, produções artísticas. E às vezes as pessoas até esperam que você tenha o comportamento do Duda Nagli Corporation, que é aquela coisa tipo assim, eu vou encontrá-lo e ele tem que... Principalmente ator, né, cara? Mas a pessoa fala assim, pô, cara, você tá, sei lá, com dor de estômago, puta náusea, acabou de vomitar, e aí tá no aeroporto. Vou aproveitar e vou perguntar na minha técnica. Então você faz assim, ó. Nossa, esse Duda é muito mal-humorado. Não, sabe qual é a minha técnica pra essas interações, assim, por exemplo, às vezes, eu sou um cara meio tímido, assim, às vezes, tipo, eu tô num restaurante, aí vem uma pessoa e fala, pô, vamos ali na minha mesa que eu quero te apresentar pra todo mundo. Aí, às vezes eu até vou, mas é uma coisa meio diferente, é uma situação artificial, assim, que você se coloca. Então quando você está no aeroporto, de repente vem um monte de gente, porque tem umas pessoas que são comunicativas e falam, olha aquele ator, olha o Duda Nagli, não sei o quê. Aí já chama a atenção de todo mundo ali pra você. Então eu criei uma estratégia que é rir e balançar a cabeça. Assim, eu fico... E aí eu não respondo muitas perguntas, eu evito responder as perguntas. E aí eu fico nessa, esse rindo e balançando a cabeça, tipo, eu vou tirando selfies e fica só... e eu nunca saio piscando, e ao mesmo tempo eu sou simpático e minimizo aquela experiência pra ser o mais objetiva possível. Saquei! E pra ser agradável, porque é agradável essa interação, mas às vezes se a pessoa pergunta, pô, e quando é que você vai voltar pra novela? Você vai explicar em que momento está a sua carreira, não sei o quê. Aí cada pergunta gera novas perguntas, e quando você vê aquela experiência que deveria ser de 20 segundos, vira 1 minuto e meio, aí, às vezes você está atrasado. É verdade. Você falou, aconteceu alguma coisa, você está resolvendo um problema. E essa técnica assim do Rio... É legal isso daí. Parece um chinês, né? Você não sei o que então um monte de gente deve me achar meio maluco. Mas funciona, cara. Ou seja, é o Duda Nagli na terceira pessoa. Porque você não é aquilo. Então você tem que se portar daquela forma para conseguir passar por aquilo. E eu acho que eu faço muito isso nesse sentido quando estou explicando alguma coisa. Quando estou falando de palestra, ou de treinamento, ou das técnicas. Então eu falo assim, Ricardo Ventura. E aí eu uso o Ricardo Ventura em terceira pessoa. Porque... uma vez aconteceu, cara. Eu tava ali perto do meu estúdio ali e aí um cara apareceu novo lá, um comerciante ali, e o cara assistia meus vídeos há bastante tempo, e ele comentou com outro vizinho, falou, pô, cara, não é nada disso que tá lá no YouTube, cara. O cara passa pela gente, olhando pra baixo, olhando pra cima, com a cara fechada. Então é muito louco, às vezes a pessoa imagina que eu vai me encontrar no meio da rua e eu vou estar assim, ei, vai, cara, leitura, vamos aqui, tchau, 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 tchau. E aí a pessoa vê um ser normal ali, caminhando, pensando nos boletos. Ele sempre me contou a história do Renato Aragão. O Renato Aragão uma vez estava no aeroporto de terno e gravata, indo viajar, aí chegou um pai e falou, pô, Didi, o meu filho adora você, dá uma cambalhota aí. Não, meu senhor, eu tô no aeroporto, eu não vou dar uma cambalhota aqui no aeroporto. Tá vendo? Na TV ele é todo simpático, aqui é todo arrogante. Então eu cresci com essa coisa que já serviu de exemplo pra mim em várias situações, nessas interações. E eu acho que isso acontece quando a gente é o próprio produto do nosso trabalho. Então o ator, ou como eu digo, o palestrante, o comunicador, ou seja, quem está na frente, você é o seu próprio produto. Até o médico, o advogado e tudo mais, ele vai ter uma persona, ele vai ter uma máscara, uma persona do advogado, do médico. Com certeza, quando ele estiver lá com os amigos dele no churrasco, vai ser outra persona. E às vezes as pessoas não percebem isso daí. Então falar em terceira pessoa eu acho que deve ser isso. Então, mas é engraçado que eu não percebo que eu falo em terceira pessoa. Sobre o Ricardo Ventura. Nos vídeos você fala algumas vezes. Sobre o Ricardo Ventura. Aí eu falei...
Eu falei, será que é alguma técnica ou não? E essa coisa também agora de autoestima, tudo autoajuda, com coisa motivacional, não sei o quê. Então a pessoa tá sempre com medo de ficar com baixa autoestima, não sei o quê. Então isso, usar essas técnicas todas, por exemplo, o cara chega na reunião, ele acha, tem quase certeza que não vai conseguir emplacar o projeto dele, mas ele faz toda a postura né, aquela coisa que dizem até que levanta a testosterona, aumenta a testosterona. Quando você faz a posição do super-homem. Assim, galudão, super-homem, né, o cara. E aí, essa coisa não é neurotizante, porque também não pode criar umas neuroses brabas assim na pessoa e na cultura moderna, atual. Sim, assim. Você falou de duas coisas bem interessantes. Se a gente está falando de algo profissional, onde você tem que, naquele momento, atuar, porque quando você está numa negociação, como você mesmo disse, para apresentar o projeto e tudo mais, você está atuando. As pessoas não percebem isso. As pessoas não percebem. Numa negociação, o verdadeiro negociador, o verdadeiro comprador, o verdadeiro vendedor, ele atua naquele momento. Não é nada negociado naquele momento, é tudo uma atuação. Você tem que ensaiar aquilo antes. Então, aí sim vale a pena. Vale a pena você, na neurolinguagem a gente fala de círculo de excelência. Então seria como se fosse um laboratório de emoções que antes você se sente tranquilo, bem-humorado. Para cativar mais assim o consumidor, você tem que ser o mais sincero possível. Então deve ser tênue. É tênue. E aí você dispara isso daí para se blindar. Então existe uma técnica de neurolinguagem que a gente chama círculo de excelência, que antes você ancora essas sensações de alegria, bom humor, segurança, paz, e aí naquele momento que você vai entrar, você... e aí muda a fisiologia, mudando a fisiologia, muda o seu estado e a coisa muda. Agora, estar sempre assim é um porre, cara. É um porre. Ninguém é 100%... eu falo que é o Bozo cheirando cocaína, né? Sempre ri, sempre aquela... não dá, bicho. Ninguém... assim. Então, aí é como você falou. Você acaba se tornando um fake. E você percebe isso. E você percebe, assim, claramente isso. Você percebe quando o ator é muito fake. Você percebe quando o advogado é muito fake. Você percebe quando o vendedor é muito fake. Você percebe quando as pessoas, seus amigos são fake. Não tem amigo que você fala, cara, ele não é assim. Esse estilo que ele está fazendo, essa persona. Não, tem então, amigo que funciona para ser tipo uma relação a dois. Você está conversando uma coisa íntima sua e tal. Quando tem plateia, ele é outra pessoa. Então você fala, quando tem plateia, eu nem interajo muito com aquele amigo e tal. Né? Tem um pouco isso, né? É verdade. Quando é para contar um problema seu, falar, pô, minha carreira, não sei o que, meu relacionamento, não sei o que lá. Aí ele funciona no telefone ou assim. Agora, aí quando chega uma terceira, uma plateia já era, desanda. O cara vai, né? Porque eu acho que é isso que a gente está falando. Ele acaba se cobrando em ser aquela pessoa que vai atuar ali para os amigos. E tem muito isso. Legal. Tem muitos desses caras que atuam para a vida. Atuam para a vida, cara. Muito obrigado, cara. Por mim, eu ficava horas aqui conversando com você, mas tem essa coisa também de internet. É verdade. Pode ser muito longo. E já estourou já tá longo, aqui, já né? deve ter. Não sei se tem cartão de memória ainda, porque a gente falou há muito tempo. Não, show de bola, cara. Então, obrigadão. Vamos... outra coisa. Eu fui procurar você para você dar entrevista para minha mãe. Eu comentei lá, gosto muito dos seus vídeos, quero muito te convidar para dar uma entrevista para minha mãe e tal. E a quantidade de interação em relação a esse comentário foi gigantesco. Muita gente comentou meu comentário, escreveu para mim por causa disso. Escreveram pra você? Eu falar isso, cara, porque foi bem. A interação teve um monte de curtir ali também que eu vi. Um monte de gente interagiu com a Biona. Ele tem que ser entrevistado mesmo. Porra, que legal! Então, o engajamento assim das pessoas no seu canal é muito grande. Então entre no meu canal, ricardoventura.tv. Qual que é esse aqui? Meu canal é muito bom. ricardoventura.tv. Vai lá que você vai encontrar um monte de loucuras de Ricardo Ventura falando na terceira pessoa. Vamos terminar aqui em Ricardo Ventura, então? Essa é a principal? A tua é essa aqui. Não, mas eu e você. Essa aqui é nossa. Essa é a nossa? Então vem comigo assim, ó, aqui ó, no tchau, 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 tchau. A gente iniciou no... Então é o seguinte, dê like, comente, compartilhe, habilite o sininho para você receber as notificações, senão vai nascer uma brotoeja na ponta de você sabe aonde. Vem comigo! Tchau, 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 tchau.